Olá, pessoal, está começando mais o seu, o meu, o nosso Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou o William Uchoa e estou acompanhado dela, a minha linda esposa, Jennifer Uchoa. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu tô muito feliz em receber vocês aqui hoje. E, amor, é sempre bom estar nessa mesa falando de finanças, de casamento com você. E bora! Qual o tema de hoje? O que a gente tem pra conversar nessa mesa hoje? Bom, hoje a gente vai falar sobre perfis financeiros. Que legal, eu gosto desse assunto. Você que está aí em casa vai estar assistindo esse podcast, vai sair daqui sabendo qual o seu perfil financeiro. Então a gente vai falar sobre isso. São 5 perfis, né? Qual que você se enquadra? Qual o seu cônjuge, seu namorado, sua esposa, enfim, se enquadra? A gente vai falar sobre isso. Que legal. Então, se você tá aí e quer saber mais sobre o perfil financeiro, para que a comunicação de vocês alinhe em casa em relação ao dinheiro, esse tema é importante. E a gente trouxe um livro, né, amor, para basear esse nosso papo, porque tem um autor, gente, que fala especificamente desse assunto. E é ele! Gustavo Cerbasi, o gigante, né? O Gustavo Cerbasi é um grande profissional e ele é educador financeiro também, né? E a gente teve o prazer de conhecer, né, o trabalho dele no início da nossa jornada. E ele é autor desse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? E ele apresenta esses 5 perfis financeiros que a gente vai estar falando aqui hoje. Que legal, gente. O Gustavo Cerbasi foi o primeiro curso que a gente comprou, né, amor? Quando a gente começou, ainda noivo, a falar sobre finanças, a se atentar para esse assunto de finanças. Eu lembro que a gente juntou um dinheiro e parte daquele dinheiro que a gente tinha, a gente investiu em educação financeira e esse curso foi do Gustavo Cerbasi. Então, tá aí, é o gigante que começou há muito tempo, quando a galera não falava de educação financeira, o Gustavo Cerbasi já estava lá. Era um super tabu no Brasil, Exatamente. né? Falar de dinheiro. Cerbasi começou a falar, abrir as portas sobre esse tema que, cara, é importantíssimo, faz parte da nossa vida. Exatamente. E o livro é maravilhoso, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e ele traz esses 5 perfis. Amor, começa aí pra gente. Fala pra gente quais são os perfis e a gente vai conversando um pouco sobre eles. Tá, nós temos 5 perfis, né? O primeiro perfil é o poupador, depois o gastador, o desequilibrado, o desligado e, por último, o financista. São esses 5 perfis que o Gustavo apresenta no livro dele. E a gente vai falar sobre eles, né? O primeiro de todos, vamos falar sobre o poupador, o famoso tio Patinhas. Quem é essa pessoa? Todo mundo tem um desse na família, né? Todo mundo tem um tio muquirana, aquele tio... O Linneu ali da grande família, né? Todo mundo tem aquele tio que dá a mão, dá tchau assim com a mão fechada. Exatamente. E é legal a gente falar desses perfis, porque lá na frente a gente vai falar, né, dos casais que se unem e cada um tem um perfil. Mas, amor, quais são as características de uma pessoa que tem esse perfil de poupador? Então, a pessoa que ela tem o perfil de poupador, aí você que tá vendo esse podcast já vai começar, né, a um olhar pro outro, já começa, você é poupador, você é gastador. Isso é bacana demais. Esse perfil de poupador, ele sabe que é importante economizar, guardar dinheiro. Ele sabe que é importante guardar dinheiro, entendeu? Então, ele valoriza muito isso. Ele tem desenvolvido o hábito de poupar. Então, ele sempre tá olhando o dinheiro, tá sempre guardando dinheiro, é algo que é importante para ele. Inclusive, ele se sente mal quando ele vê o dinheiro saindo. O humor dele varia, ele se sente um pouco nervoso. Essa é a característica principal aí do poupador. E o poupador tem pontos fortes, pontos positivos, né? Que é a disciplina. Ele sabe economizar, ele sabe guardar dinheiro. Agora, os pontos fracos que eu enxergo e que o Gustavo também lista no livro é que o poupador ele tá muito ligado ao dinheiro, né? O foco dele tá no dinheiro. Então, ele não mede esforços para poupar dinheiro. Então, se ele tiver que sacrificar um momento em família, se ele tiver que sacrificar uma experiência, se ele tiver que abrir mão de coisas que são importantes, ele não vai pensar 2 vezes. Porque o foco dele tá no dinheiro. Então, esses são os pontos fracos do poupador. Desculpa. Pode falar. O poupador, ele tem dificuldade em ter novas experiências, em se abrir para, enfim, oportunidades, porque o foco dele é restringir, é guardar o recurso, é poupar, é realmente mergulhar naquela piscininha cheia de moeda do tio Patinhas ali, né? Do desenho, é isso. É exatamente isso, porque de alguma maneira a segurança dele, né, está nesse local
De, cara, eu tenho o dinheiro guardado e tá ali. E isso acaba limitando, né, a vida dele por não ter experiências, por não ter realização de sonhos. E aí vem um ponto que acho que é importante falar, que é o fato como o poupador, ele se acomoda com um estilo de vida ou uma estrutura, enfim, de vida simples demais ou pequena demais. Ele não busca um crescimento nesse sentido por estar focado em Ele acumular. se contenta ali, com mesmo se as pessoas em volta dele não estão satisfeitas, ele tá contente ali, porque de outro lado ele tá juntando dinheiro e é isso que importa. E assim, geralmente ele é bem criticado, né, o poupador. Ele não vai ter uma aceitação, uma compreensão da maioria das É pessoas. o tio Mukirana. Você já conheceu, amor, alguém poupador? Ah, já. Já conheci algumas pessoas assim. E realmente é um processo, né, de desenvolvimento ali, que é para a pessoa aprender formas de conseguir acumular o capital sem ter o foco em apenas acumular aquilo, mas realmente o foco tem que estar no crescimento da vida, em novas experiências, em ter uma estrutura melhor a cada dia. Acho que é importante olhar para esse lado e é um processo de desenvolvimento. Qual é o outro perfil que a gente tem, além do poupador? O outro perfil tá do outro lado, né, amor? Qual? Você tem um poupador sentado nesse local, né, de guardar o dinheiro. A gente tem o gastador. Que é aquele que... e se a vida acabar amanhã? Deixa que eu gasto tudo. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. É uma frase típica do gastador, né, amor? O gastador, ele pensa assim, a vida é muito curta. A vida é muito curta. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Vamos aproveitar. O gastador Passa esse sabe. cartão aí logo, sabe paga gastar. essa viagem. Ele é muito bom. Ele sabe curtir a sabe. vida. É. As patricinhas de Beverly Hills. Cheio de sacola. Cheio de sacola. É a pessoa que ela sabe gastar o dinheiro. Sabe gastar o dinheiro, entendeu? Geralmente essa pessoa tem fama, assim, a galera curte acompanhar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa sabe gastar o dinheiro, entendeu? Então ela aproveita as experiências. Pra ela, a vida ela é medida na largura, né? É o que o Gustavo fala. Não é que, no cumprimento. Não é no cumprimento, tem que estar bem, tem que curtir, tem que aproveitar. Então, todo o dinheiro, todo o recurso que ela gera, ela gasta. Consome. Com viagens, com hobbies. Aí entra o ponto positivo da pessoa que tem esse perfil, porque é uma pessoa que ela nutre muitos hobbies, ela sabe aproveitar, ela tá sempre viajando, ela tá sempre colecionando memórias, vivendo novas experiências, mas aí tem o outro lado. Que é uma pessoa que se sente insegura em relação ao futuro, ela olha pro futuro. E um ponto que ele fala que eu acho muito interessante, que é essa pessoa que tem esse perfil, ela se torna escrava do serviço, do trabalho, né? Do salário dela. Sim. Então ela tá sempre com essa esperança dela na renda, no trabalho dela, no salário dela, porque se ela perde, ela não tem uma segurança, né? Ela não tá se preparando pro futuro porque ela gasta tudo. Porque a satisfação do gastador está no ato de gastar, de consumir, de aproveitar, ok? E se, por alguma razão, por algum motivo, ele acaba perdendo uma fonte de renda ou diminuindo a capacidade dele de compra, ele sofre com isso. Essa pessoa sofre com isso. Porque, de alguma maneira, o prazer dela está no gastar, a satisfação. A vida tá boa quando ela tá gastando, entendeu? Então, se ela não pode gastar por alguma razão, por algum motivo, isso acaba gerando uma dor, né? E aí você tem esse ponto que é interessante, porque faz com que o gastador fique aprisionado nesse local. Sim. De trabalhar para poder pagar contas que ele fez e depois trabalhar para pagar conta e realmente fica nesse local. E aí você tem esse problema que é em relação ao futuro. A incerteza do futuro, como que as coisas vão se dar para frente. Será que eu vou conseguir manter esse padrão de consumo? Isso é uma coisa que faz sofrer o gastador, né? Então, como ponto positivo, a gente tem habilidade de saber gastar, né?
gasta bem, consome bem, sabe o que é qualidade, sabe da experiência que vai valer a pena. É muito bom, galera. Se algum dia você for gastar, chama um gastador pra ir com você, porque é maravilhoso. Você vai sentar na primeira fileira do teatro. Você vai sentar na primeira, vai comer a melhor carne no melhor restaurante da É cidade, vai pra uma viagem, vai ter, pode ter certeza, os olhos vão brilhar ele planejando, ele vai se sentir pleno e realizado. Você lembra um dia que a gente tava em Petrópolis? Foi um Natal que a gente passou em Petrópolis e a gente tava numa churrascaria e aí sentou um senhor do nosso lado, super elegantérrimo e tal. E aí ele falando... Dom Afonso? Você apelidou ele de Dom Afonso, porque o nome dele não sei nem se é Afonso. E aí... Pelo modo que ele falava, né? Ele conhecia tudo que era de bom ali. Ele conhecia tudo de bom, não come um o melhor profiteroles. prato, Não sei se já comeram profiteroles daqui. Isso. Profiteroles daqui é maravilhoso. As combinações dos molhos, né? Muito engraçado. E assim, é a pessoa que sabe gastar. Sabe gastar, né? É o Dom Afonso ali, né? O Dom Mas Afonso. tem o outro lado da história, que é essa insegurança do futuro, né? Essa insegurança do futuro e o fato de você acabar aprisionando, porque como você trabalha e o recurso ele é totalmente destinado para os gastos, para o consumo, você não tem reservas que te permitem ter a liberdade. É isso. Então, acaba que essa pessoa ela acaba aprisionada num trabalho que ela não gosta, ela acaba tendo que efetuar uma atividade que às vezes ela não quer mais, mas como fazendo várias horas extras, porque de repente o salário do mês não deu para cobrir os custos. Exatamente. Porque ela tem um nível de consumo muito alto. E aí ela não acumula para o futuro, ela não tem uma reserva, enfim. E acaba tendo essa insegurança em relação ao futuro. Passando do gastador, eu acho que a pessoa que passa do gastador, a gente já entra no outro perfil, que é o descontrolado. O descontrolado. A pessoa passou de gastador, ela já não tá naquele nível de gastão mais, ela já é totalmente descontrolada. E quais são as características dessa pessoa que é descontrolada? Então, o descontrolado, diferente do gastador, né? O gastador gasta tudo o que tem. O descontrolado gasta o que tem e o que não tem. Boa. O que tem e o que não tem. O descontrolado, ele realmente é um buraco negro. Ele, se tiver limite de crédito, se tiver cheque especial, ele gasta de uma forma descontrolada, como o nome diz, entendeu? Então ele não tem noção de entradas, ele não tem noção de saídas, ele não tem noção de, enfim, de controle, não tem planilha, não tem controle de nada. É totalmente descontrolado. Totalmente descontrolado. E tem ponto forte? Não tem, gente. Não tem como a gente encontrar algum ponto. O Serbaz, inclusive, fala sobre isso, né? Esse perfil, a gente não tem como levantar algum ponto positivo disso. O ponto negativo é realmente que você acaba tendo problemas seríssimos, né? Problemas seríssimos. Problemas seríssimos, assim, tanto financeiros, que a gente está falando, né? Que pode acarretar em problemas graves, mas também psicológicos, emocionais, no nível de capacidade realmente, de experiência, de produção, de vida, né? De qualidade de vida. Acaba sendo muito comprometido porque você tem um perfil que ele é totalmente descontrolado com as finanças. Então, o que quer dizer isso? Ele não tem noção, ele não tem controle algum. Ele gasta de uma forma... O dinheiro que cair na mão dele vai virar pó. Até o que não cair na mão dele. Até o que não cair, vai gastar o do outro. É aquele que acabou o recurso, ele vai pedir pra mãe, ele vai pedir pro irmão, ele vai sair pedindo dinheiro emprestado, até torrar tudo, suja o nome do amigo e é totalmente sem controle. Sem controle, descontrolado. Em alguns casos do descontrolado, a gente pode até analisar como um problema clínico, sabia? Porque às vezes a pessoa tem uma compulsão que ela, em relação a gastos, em relação ao consumo. Ou às vezes é um déficit emocional. Um déficit emocional. Então, realmente, você precisa de um trabalho mais profundo para entender qual é a origem desse descontrole, por que desse comportamento, que é realmente um comportamento que beira ali um nível patológico até de relação com o dinheiro. Diferente do gastador, né? Então, a gente tem essa diferença. O gastador, ele tem uma consciência, entendeu? A questão é que o recurso dele é totalmente voltado para o consumo, ok? Então, é aquela pessoa que torra o dinheiro todo e não tem reservas e não tem um plano de futuro. É diferente. Já o descontrolado, não. O descontrolado é o Tasmania. Já não tem um Tasmania ali? Aquela coisa que realmente é uma catástrofe, né? É uma energia, é um descontrole total.
Esse é o Tasmania. Então, esse é É o descontrolado. o terceiro perfil. O quarto perfil é o perfil desligado. O perfil desligado. É aquele cara, aquela pessoa que ela é desligada. Ela nunca Good sabe vibes. quanto tem de dinheiro na conta. A fatura do cartão de crédito é sempre uma surpresa. Mas ao contrário do gastador, ela não tá sempre gastando, ela não A gente fala good vibes porque geralmente é uma pessoa que ela é mais de boa, simples, satisfeita, entendeu? Então ela trabalha, geralmente, ela vai ter um consumo menor do que o que ela ganha, do que as receitas. Geralmente vai sobrar dinheiro, mas ela não controla isso. Entendeu? Ela não Ela é acompanha, desligada. ela não tem projetos, não tem objetivos financeiros, não tem plano financeiro, ela tá desligada. É aí o ponto que eu acho que é fraco, né? A pessoa ela não tem projeção pro futuro, ela não tem planos, Isso. né? E o ponto forte é essa folga financeira. Porque ela nunca vai estar enrolada com finanças. Ela nunca vai estar, meu Deus, e agora eu tenho uma dívida gigantesca para pagar. Essa É aquela pessoa não que abre a conta e sempre tem dinheiro lá. tem um dinheirinho Sempre ali. tem um dinheirinho É ali, isso aí. entendeu? Sempre sobra um pouquinho e tá tudo bem. Ela não se preocupa em relação ao futuro, não tem investimentos, não busca desenvolver a renda dela. Ela tá satisfeita, vamos colocar assim. Mas ela tem flexibilidade no orçamento, então o dinheiro sobra. Ela tem possibilidade de fazer economias, então se algum mês precisa de alguma coisa, ela consegue simplificar e organizar as coisas e cumprir ali com o orçamento daquele período, mas ela não tem grandes projetos. Geralmente esse tipo de pessoa ela tem dificuldade em assumir compromissos que requerem muita disciplina, entendeu? Então, é um projeto maior, onde ela tem que se comprometer com algo, que ela tem que fazer um esforço para poder gerar crescimento, ela geralmente tem dificuldade a se submeter a esse tipo de coisa, entendeu? Então é uma pessoa que é o desligado, good vibes ali, de boa, tranquilo. É um outro perfil, é uma outra forma de lidar com o dinheiro, né? A quarta forma. E o último perfil é o perfil do financista. Quais são as características desse financista? Então, o financista, ele é um cara que ele olha o recurso financeiro como um meio. Primeiro ponto, diferente do poupador, né, que encontra no recurso financeiro as soluções, o financista ele olha para o recurso financeiro como um meio de realização. Realização de sonho, realização de projeto, realização de conquistas, ok? Então, ele busca entender como é que funciona. Então, geralmente você vai ver o financista, ele gosta de planilha, ele gosta de calculadora, ele está sempre em busca de oportunidades de ganhar recurso, mas também de fazer o quê? Otimizar o recurso que ele tem. Multiplicar o recurso. Multiplicar. Ou seja, ter mais, conquistar mais, gastando menos. Então, às vezes ele precisa até gastar mais, mas ele entende que aquilo é uma oportunidade, vale a pena. Então, o financista é aquele cara que está sempre com uma planilha, está sempre vendo oportunidades, ele entende sobre juros, ele entende sobre o mercado financeiro. É uma pessoa que se envolve com as próprias finanças. Exatamente. É uma pessoa que ela tá ligada, ela sabe a importância de organizar as finanças, ela sabe a importância de investir o dinheiro. É a pessoa que entende os 4 elementos. A gente tem que trazer os 4 elementos aqui, né, amor, no podcast. Isso aí. E o ponto forte do financista é que essa pessoa vai crescer. Essa pessoa vai crescer. É uma pessoa que ela tem uma relação com os números diferente dos outros. Então, ela entende sobre as taxas de juros, ela sabe fazer simulações. Então, é uma pessoa que simula os investimentos, simula as possibilidades. Aquela pessoa que está olhando para 3 anos, 4 anos à frente e já tem um projeto de uma viagem, de uma oportunidade. Aí as pessoas olham e falam assim, nossa, como é que fez isso? Como é que agora tá lá nas Maldivas? A pessoa não vai como entender. É que tá realizando? Como é que tá conquistando? Dentro dessa perspectiva de fazer mais com o recurso. É uma pessoa que se envolve e tem essa mentalidade de usar o recurso como um financiador. Sim. Dos sonhos, das conquistas. Então, acho que o ponto forte do financista são essas características. A habilidade de projetar, a habilidade de encontrar soluções, a habilidade de acho uma certa perseverança em entender e encontrar caminhos que são mais vantajosos. Vamos colocar assim, entendeu? E diferente do poupador, o financista, se ele poupa dinheiro, se ele tá numa fase que ele tá poupando dinheiro, ele poupa dinheiro com uma finalidade. Com uma finalidade.
Ou ele tá poupando para gastar mais, ou ele tá poupando para realizar um sonho, ou ele tá poupando porque ele vai, enfim, realizar um projeto. Ele tem o dinheiro na mão do financista tem uma finalidade. Tem um destino. Tem um destino. Exatamente. Ou esse dinheiro vai se multiplicar num investimento, ou esse dinheiro vai financiar uma viagem, ou esse dinheiro vai financiar essa casa, vai financiar esse carro. Diferente do poupador, que ele poupa simplesmente pelo ato de poupar. Eu quero ver dinheiro na conta. O dinheiro tá lá, tá ótimo. Eu não tenho... E geralmente o poupador se resume a isso, a guardar dinheiro. Guardar dinheiro. Ele não desenvolve outros aspectos da inteligência financeira. Investimentos, projeção, atos de consumo, consumir bem, entendeu? Então ele não tem essas características, o poupador. E eu acho que um ponto legal pra gente levantar é o seguinte... A diferença da raiz. Geralmente o poupador, a raiz dele é insegurança, né? Ele está buscando poupar para preservar alguma coisa ou para evitar um problema, enfim. Já o financista, a raiz dele é uma raiz positiva, que é a realização, é a conquista, é o crescimento, entendeu? Então, legal. Cada recurso ele tem um destino, né? Seja a independência financeira, a aposentadoria, a compra de uma casa, a realização de um sonho, de uma viagem, de um projeto, a compra de um bem, o casamento, uma experiência em casal, o nascimento do filho. O nascimento do filho, ou seja, o recurso ele é destinado para uma realização, para um projeto. Essa é a grande diferença aí do financista. E um ponto negativo que também tem do financista é o seguinte, que o financista ele pode acabar entrando num mundo de números. E aí ele fica chato. É aquela pessoa que pra família, lá vem aquele chato falando. Às vezes ele é mal interpretado, é mal compreendido nesse sentido, porque ele pode... Como ele tem essa habilidade, né? Ele se sente à vontade com essa maneira de lidar com o mundo, olhando, por exemplo, o futuro, o projeto, os sonhos. Ele pode acabar esquecendo um pouco do agora, das pessoas e indo para um local onde ele vai ser mal compreendido, né? Então, geralmente tem essas pessoas, né, na família. E uma característica do financista é que ele costuma ser procurado pelos amigos, pelos parentes, enfim. Para resolver problema. Isso aí. Para receberem orientação. Olha, eu tô com um recurso aqui, o que você acha? O que eu vou fazer? Tô pensando em fazer uma viagem. Tal. E geralmente as pessoas buscam essa pessoa que tem essa habilidade, tem essa característica, para ter insight, para pegar uma estratégia, para pegar um caminho, porque essas pessoas geralmente elas habitam nesse local aí de planejamento, estão sempre olhando, estão sempre com uma cartada nova, um negócio novo, um investimento novo, uma estratégia nova, um aplicativo novo que ele descobriu e que tem o bizu, que tem uma alternativa. Então tem a característica do financista de desbravar, de encontrar novos caminhos. Que legal. Amor, os 2 últimos pontos que eu queria levantar é o seguinte. Primeiro, é como esses perfis se relacionam dentro de um casamento, né? Como as pessoas se casam e se elas não têm essa consciência de, poxa, eu tenho consciência que, por exemplo, eu tenho um perfil que é mais gastador, meu marido tem um perfil que é mais poupador, o meu marido tem um perfil que é mais financista, minha esposa tem um perfil que é financista. E isso pode virar um problema em casa. Sim. Se a pessoa não tem essa consciência, se a pessoa não conversa sobre isso, se a pessoa não lê o livro do Ser Base, né? Não fez ali o teste para descobrir. Isso pode virar um problema em casa, né? E aí a gente costuma conversar com os casais que a gente acompanha que todos nós temos habilidades, né? Exceto o descontrolado, todos os outros perfis têm pontos positivos, têm pontos fortes, né? Sim. Então, já fica aí pra você. Se você se encontra no perfil de descontrole, esse perfil, você tem que fugir dele. Esse perfil aí, nem a sua esposa, nem seu marido, vocês precisam resolver, porque é um problema. Mas, se vocês se encontram nos outros 4 perfis, vocês podem juntos construir algo legal, né? A gente pode formar uma equipe maneira disso. A gente pode fazer um trabalho legal junto dentro do nosso casamento, com as nossas finanças, para realizar sonhos, para avançar. E o legal é que, como a gente vê o avanço, né, amor? Porque esse perfil, ele não é permanente. Meu perfil vai ser assim pra sempre. A gente consegue desenvolver habilidades e alcançar outro perfil. Por exemplo, antes da gente casar, quando a gente era noivo, o William tinha um perfil desligado, não era, amor? Ele tinha um perfil mais desligado. Eu acredito que era muito da fase da vida dele. Isso aí. Ele tinha uma vida muito corrida, no quartel, estudando,
enfim, eram muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, a gente ia casar. Então, ele sempre tinha dinheiro na conta do William. Mas ele era super desligado, não era, amor? E isso é interessante que você tá falando, porque o que acontece? A pessoa sozinha, ela tem um perfil. Sim. E aquele perfil vai determinar teu resultado financeiro. Agora, quando a gente fala de casamento, de relacionamento, muda, porque é a interação dos dois perfis. Então, um desligado com um poupador vai dar um resultado. Um poupador com um gastador vai dar um resultado. Um financista com um poupador vai dar um outro resultado. Entendeu? Então, essa relação entre os dois gera algo novo. É aquela frase, né? No casamento, 1 mais 1 é 3. Não é 2. Entenderam? Você vai unir duas pessoas com características diferentes e você vai ter um resultado diferente, que vai ser o quê? A maneira como esses dois vão lidar dentro das suas habilidades, competências, pontos fortes, pontos negativos que a gente falou aqui, ok? Então, por exemplo, quando eu era solteiro, eu trabalhava, tinha dinheiro e era desligado com isso. Eu sempre olhava minha conta, sempre tinha dinheiro lá, mas eu não tinha projetos definidos, eu não tinha uma visão de longo prazo, eu não buscava desenvolver isso, porque eu era garoto, novo. Eu lembro que o dinheiro que eu recebia, às vezes eu chegava em casa, eu colocava em casa, meu irmão pegava o dinheiro, minha mãe pegava o dinheiro, todo mundo pegava o dinheiro, quando eu ia ver, botava o dinheiro em cima da mesa. Olha só como é tão desligado com o dinheiro. Ele era muito desligado. Eu colocava o dinheiro em cima da geladeira, cara. E aí eu ia lá, quando eu pegava o dinheiro, tinha menos de 10% do que eu tinha colocado. E eu olhava para aquilo e falava assim, caramba, pegaram meu dinheiro. Aí todo mundo... E ele passava daquele dia ali. E eu não ligava, eu pegava aquele dinheiro e com aquele dinheiro eu vivia. Ele era bem desligado. E eu tinha um perfil gastador. Meu dinheiro caía, eu conseguia guardar muito pouco, assim, muito pouco mesmo. Eu lembro que o pouco de dinheiro que eu tinha quando a gente noivou, eu ajudei pra gente comprar nossa aliança. Porque eu tinha um perfil muito gastador. E eu avaliando isso depois, eu vi que a raiz que me levava para esse perfil, né? Eu tinha uma raiz muito difícil em relação ao dinheiro. A gente pode falar disso no outro podcast, só sobre bagagens. Mas eu lembro que quando a gente casou, a gente comprou o curso do Serbase. O William se atentou. Olha só como a chave virou. A gente estava noivo. A gente estava noivo. Quando a gente noivou, né? Foi. Então, aí veio aquele ponto da realização de sonhos, do casamento, da casa. E aí a gente começou a investir e estudar. Estudar, e a gente comprou o curso do Serbase. E daí eu lembro que rapidamente o William passou de um perfil desligado para um perfil poupador. A gente começou a poupar. Poupava ali, contando realmente as moedas. E não porque faltava, porque não faltava, tinha dinheiro. Mas ele mudou o perfil e isso foi muito, até natural. A gente, né, começou a lidar mais com dinheiro. Ele começou, então... Era difícil pra gente, por exemplo, fazer um passeio. Que ele, ai, caraca, a gente vai gastar aquele dinheiro e tal. Isso. Ele ficava com aquele sentimento de, ai, meu Deus, o dinheiro tá saindo da conta. Ele tinha aquele sentimento. Depois a gente estudando, aprofundando, investindo em educação financeira na nossa vida, ele evoluiu pra um perfil financista. E tá assim até hoje, né? O perfil financista dele é muito mais forte hoje. Eu fui acompanhando ele, né? E é legal a gente ver essa evolução e dizer pra você que você tá casado, de repente vocês não têm uma comunicação clara em relação ao dinheiro. Vocês já pararam pra conversar sobre como vocês lidam com o dinheiro? Vocês já pararam pra entender qual é o perfil que vocês têm em relação ao dinheiro? Conversem sobre isso, sabe? Alinhem isso e entendam que isso não é permanente. Vocês podem evoluir, vocês podem criar novas habilidades. Sem dúvida. E construir um novo perfil entre vocês. Exatamente. Né, e lembrando que o resultado da interação de vocês dois que vai determinar se isso é positivo ou não, ok? Então, desenvolvendo os dois juntos, o seu perfil, trabalhando, desenvolvendo essa habilidade de lidar com o dinheiro, né? Juntos. E olhando que é como um time. Um time. Você tem um time de vôlei ali, né? Cada um tem uma característica. Você vê uma seleção, né? Um time de futebol. Cada um tem uma posição, Cada um né? tem uma posição. Usar o melhor de cada um. Cada um vai ter uma característica. Você vê, por exemplo, um goleiro, ele é mais defensivo, né? Você tem jogadores que têm uma habilidade mais defensiva. Outros jogadores que são mais velozes, têm uma habilidade de velocidade. Outros que são marcadores, que vão lá e focam no gol. Então, quando a gente fala de time, a gente está falando disso. Imagina uma dupla de vôlei, cada um com suas habilidades, suas competências e, lógico, seus pontos fracos. Agora, como vocês dois trabalham juntos, como que essa interação se dá para que vocês vençam a partida? Para que vocês cresçam, porque no final o que vai importar é o resultado financeiro de vocês. Vocês estão tendo resultado?
estão olhando para o futuro, Estão avançando, estão avançando, estão experiência. crescendo, estão tendo experiência, tem dinheiro investido para aposentadoria, vocês estão realizando sonhos. O que importa é isso. E, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, às vezes a gente pensa assim, eu vou esperar ganhar muito dinheiro para começar a olhar para isso. De repente, quando a gente ganhar 10 mil, 15 mil reais, a gente vai olhar para esse lugar, a gente vai pensar em alinhar a nossa conversa, a nossa comunicação em relação ao dinheiro, a gente vai pensar em guardar dinheiro para o futuro. Gente, isso não é verdade, sabe? Isso é uma mentira. Se você cuida do pouco, você vai saber cuidar do muito. E se a gente é fiel no que é pouco, Deus, ele sempre coloca mais. Então, a gente tem que ter a capacidade de cuidar quando a gente tem pouquinho. E aí, a gente vai ter capacidade de cuidar para ter muito. É uma chave que é muito especial, que é o seguinte. O crescimento, né, a riqueza, ela se dá no que você já possui. Não no que você não tem. Então tem muita gente que foca nisso, né? Foca no que não tem. Eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer aquilo. Mas o que você já possui, é ali que é a semente do seu crescimento. Então, qual é a renda que você já possui hoje? Qual enfim, o trabalho, o emprego, as oportunidades que você já possui. Então, é desenvolvendo essas sementes, administrando essas sementes, esses recursos, que você gera crescimento. O crescimento vem, é uma chave importante, o crescimento vem do que Deus já te deu, do que já está nas suas mãos. Então, suas habilidades, competências, recursos, família, enfim, nesse local, como que você faz para desenvolver? Como fazer com que 1 vire 2, 2 vire 4, 4 vire 8, 8 vire 16, porque quando você pegar essa habilidade da multiplicação, aí é um processo de crescimento exponencial. É isso. Adorei, amor. Que tema legal. O William sugeriu esse tema e eu gostei muito. Tá aí, sugestão de livro pra vocês. Se vocês não leram ainda, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Comprem, leiam. É aquilo. Se vocês não conversarem sobre finanças, as coisas não vão evoluir. Então, compre aí o livro. Tenha uma ótima leitura. E é isso, amor. No próximo podcast, já fazendo o link com esse, a gente vai falar sobre perfis de casais. Hoje a gente falou de perfil financeiro, o próximo vai ser perfis de casais. Como os casais se relacionam entre si ali. Exatamente. Então você, depois desse podcast, você já saiu aqui, já tem uma noção do seu perfil financeiro. Agora, qual o perfil da equipe de vocês? É isso. Você sabe? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Próximo podcast. Amor, finalizamos. É sempre uma honra estar nessa mesa com você, falando desses assuntos. Onde que a galera encontra a gente? Pode encontrar a gente no Insta do Casamento Milionário, casamentomilionario.com.br. É isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. No próximo episódio a gente volta falando de perfis de casais. Gente, um beijo e até mais. Tchau. Até mais, galera. Tchau.